Perfeito. Na nossa aula de hoje, vamos trabalhar a antropologia, a sociologia e a psicologia do consumo, unindo essas três ciências, né, para compreender um fenômeno na sociedade que, embora não seja novo, e talvez por isso nós vamos usar a abordagem antropológica, é talvez nos últimos anos em que ele se tornou, digamos assim, uma parte preponderante dos nossos hábitos, das nossas práticas, né? De uns tempos para cá, consumir deixou de ser uma atividade que visava substituir produtos, bens e serviços, principalmente trocar mercadorias, para aquilo que os pesquisadores chamam de um simbolismo do consumo, ou talvez, se pudermos pensar, né, uma atividade de lazer mediante o consumo. Uh, Todos vocês devem, talvez, se lembrar, né, aqueles que tiveram o privilégio de conhecer os avós, que boa parte dos nossos antepassados trocavam, né, de produtos nas suas casas, talvez, por exemplo, uma roupa, né, uma peça de roupa, uma calça jeans, somente quando aquele item chegava a uma condição de não poder mais ser usado e, além de não ser usado, não tinha como remendar, como costurar, como aproveitar, né? Nós deixamos os nossos antepassados deixaram esse hábito de consumo, né? De comprar a coisa pela própria coisa, para hoje nós nos vermos no consumo como formas de afirmação da nossa identidade, uma espécie de prazer, ou no campo da psicologia, se a gente puder, pelo menos em alguns casos, né? Um ato para que as pessoas fujam do próprio estresse e de tantas outras dificuldades. Então, é pensando nessas transformações dos últimos anos, mas também fazendo um percurso histórico que nós vamos passar hoje pela antropologia, pela sociologia e também, né, rapidamente, pela psicologia do consumo, né? Então, a nossa proposta de hoje é entender o consumo ao longo da história, a partir desses diferentes campos, né? E por que nós fazemos a escolha por essas diferentes disciplinas? Porque, na verdade, não é tão simples falar sobre consumo. Há muitas teorias muito divergentes que oscilam de um lado, né, de um extremo apego ao fetiche, digamos assim, ao ato de pessoas que não têm muita racionalidade, a um outro extremo de cidadania, afirmação da identidade e de pertenças culturais. Então, vamos navegar por esses aspectos, né? Vamos tentar entender as diferentes formas de consumo, como que o consumo evoluiu e como é possível, a partir de um olhar psicológico, antropológico e também sociológico, sobre os diferentes fluxos, né, sociais de consumo e os diferentes significados que nós podemos atribuir a essa prática. Então, nós começamos com a célebre pergunta: o que é consumo? Né? O que é o hábito de consumir? A própria palavra, né, não, não nos parece muito adequada, né? Dar fim, né? Consumir, né? Por fim alguma coisa, né? Obviamente, a palavra hoje já não dá conta de tantos significados que foram adquiridos ao longo do tempo. Mas a ideia de que o consumo é tão antigo quanto o próprio ser humano pode ser percebida, né, no aspecto e no capital simbólico de portar, ostentar objetos, né? Seja desde objetos da era presente, mas voltando no passado, elementos de afirmação cultural, né? Tatuagens, piercings, objetos de animais que foram conquistados, né? Para referir a uma conquista, para referir a uma hierarquia, para referir a um determinado status dentro de um grupo social, dentro de uma tribo. Então, os pesquisadores dizem que, no presente,
e fazendo eco com o passado, né, com a relação dos primitivos com esses objetos de consumo. E aí, a gente não vai se prender aqui ao que se compra, né? Mas, por exemplo, um brinco, um adereço, um dente de sabre, uma tatuagem, né? Um piercing no nariz, nos lábios ou na orelha. Isso nos demonstra que o ato de consumir, a gente consome muito mais o capital simbólico, o que aquele objeto simboliza para nós e para os outros, do que o que o objeto realmente representa para nós e para a sociedade. Então, vamos fazer aí uma divagação, né? Quando você porta um iPhone, né, ou um smartphone topo de linha, né, um Galaxy, eu não sei agora, né, eu gosto de Galaxy, mas parece que tem o Galaxy 20, não sei se é isso, né, duplicou aquele que eu tinha. Então, quando você porta um smartphone de última geração, é mais ou menos, né, o capital simbólico de portar isso, a maneira como você vai ser visto, a maneira como você pretende ser percebido, é mais ou menos, quando a gente fala de capital simbólico, do que aquele guerreiro, né, lá no norte do Amazonas, ou aquele guerreiro Cherokee lá nas Américas, né, portando todo um adereço com dentes de sabre, né, com dentes de um leão que ele matou pela sua bravura, pela sua capacidade, e aí ele é destacado dentro da tribo pela sua bravura, pela capacidade. Ou seja, consumir, para alguns autores, é manusear objetos que tenham simbolismo, que tenham significado, né? Daí um pouco do fetiche que Marx já falava sobre as mercadorias. Mas se a gente se descolar um pouquinho da antiguidade, dos piercings, tatuagens e objetos atrelados ao corpo, que é tão antigo quanto o ser humano, nós vamos ter, no período feudal, aquilo que os historiadores marcam como um momento do consumo que pode estar relacionado como um dos primeiros significados, né? Que é aquisição, segurança ou manutenção e exibição do status social. Então, as pessoas consumiam lá no passado para terem segurança, pensando no final da vida e, sobretudo, para demarcarem o privilégio e a exibição da sua participação em determinadas classes sociais. Aqui é um consumo muito preso a pouquíssimas classes sociais, né? Então vai ter duas nessa época, o clero e a nobreza, e o restante da população não consumia, né? Não tinha possibilidade de consumo, né? Pouco tempo depois, nós vamos ter um consumo aí surgido na era vitoriana, né? Na Europa dos séculos, vamos pensar aí 15 a 17, né? Pré-vitoriano, vamos colocar assim, acho que é melhor. É um consumo de prestígio. O que a nobreza, né? O que a nobreza gostava de ostentar? É o seu privilégio de participar da vida da corte. Aí é curioso, né? Os historiadores demonstram, né? O que as pessoas procuravam consumir, as pessoas da nobreza, porque o restante, obviamente, ainda não consumia. Móveis de pátina, né? Quando eu falo pátina, talvez você está pensando naquela laca branca que alguns móveis teve na época, até bem pouco tempo atrás, tinham. Aqui é um pouco diferente. A pátina original aqui é o seguinte: a nobreza gostava de ostentar móveis que havia pertencido aos seus ancestrais, aos seus avós. Esses móveis eram de madeira, móveis caros, muito grandes, entalhados, né? Um luxo muito grande para aquela época. Mas a ostentação não era o fato de poder comprar. Nem sempre aquela nobreza adquiriu aqueles móveis. Mas o fato aqui era que os móveis, com o passar do tempo, de tanto as pessoas passarem a cera, vai passando, e aí o pó e a sujeira, passa cera, os móveis de tão velhos, né, vamos colocar assim, envelhecidos, eles adquiriam
um brilho escuro. Esse brilho caracterizava que aquele móvel não era um móvel novo, mas que estava naquela casa há muitos anos. E aí, o que o móvel dizia para todas as visitas naquela casa? Esta família tem esse móvel há muitos anos, e este móvel é a comprovação de que essa família tem o seu título de nobreza, né, pertence à vida da corte, não apenas nessa geração ou recentemente, mas ela tem móveis de Fátima, móveis que pertenceram a seus avós, por isso diz que aquela família pertence à nobreza há muitos anos, né? Olha, os diferentes significados do consumo mudando de acordo com o tempo e lugar, mas aqui um consumo de prestígio, de privilégio e também de status social. Quando chega o século, final do século XIX, né, início do século XX, aí o consumo modifica, né? E por que ele modifica? Porque está aí, nesse tempo, chegando no apogeu da Revolução Industrial. A Revolução Industrial trouxe para a história da humanidade uma quantidade gigantesca de produtos a um preço muito mais acessível, e justamente com o advento do capitalismo, você tem a possibilidade de oferecer produtos que antes existia apenas nos lares da nobreza, né, das elites, mas podem agora tranquilamente serem adquiridos por trabalhadores. Então, a massificação do consumo, ou seja, o momento em que o consumo sai da nobreza, do clero, das classes privilegiadas e ganha as massas, o restante da população, coincide com o advento do capitalismo e o apogeu da Revolução Industrial. Então, muitos produtos a um preço acessível podem ser encontrados na casa das pessoas. E vai surgir, talvez, aí o grande ícone desse momento, no século passado, são as lojas de departamentos que surgem em Paris, Londres e depois vai para Nova York e outras cidades dos Estados Unidos. E depois, né, no século XX, chegando no terceiro mundo. Quando eu falo loja de departamento, você vai falar assim, C&A? Não, não é C&A, embora C&A e tantas outras aí se inspiraram nelas. Lojas de departamento, eu acho que a maioria de vocês não conheceu. Aqui no Brasil é Sears, Mesbla, né? Quebraram, fecharam, mas eram lojas, assim, quando fala loja de departamento, a Mesbla, por exemplo, você entrava na loja e você comprava desde roupa a máquinas e equipamentos, motosserra, compressores, então eram coisas muito grandes, eram lojas enormes, e imagine isso 100 anos atrás, né? Quem vai hoje em Nova York, quem já foi em algumas cidades norte-americanas tem aqueles templos de consumo, né? Que se inspiraram nessas lojas de departamento, e o que eles trazem? Na massificação do consumo, traz a ideia de displays, escada rolantes, aquela coisa, né? Começa a surgir aquela coisa do trabalhador flertar com o seu tempo de lazer com o consumo. Então, as lojas de departamento, elas surgem nessa época, e aí que vai começar essa coisa das pessoas saírem, passar tempo livre, irem para as lojas para comprar produtos, né? O consumo, ele deixa de ser um consumo de necessidade. Eu vou comprar vela, eu vou comprar calça, eu vou comprar remédio, eu vou comprar comida, né? Bens essenciais, não é isso? A gente está vivendo isso agora, só se acha bens essenciais, comida, material de construção, remédio, né? Só isso, e olha lá. E passa a haver um consumo dos bens que a gente geralmente chama de bens de consumo, né? Que são não essenciais. Dito isso, né? Essas lojas de departamento, para que elas vão evoluir? Elas vão evoluir com a própria evolução da propaganda e da transformação dessas lojas de departamento para grandes espaços de entretenimento.
né? Então, talvez você que está me ouvindo aí, um jovem, mas shopping é um lugar de entretenimento. Na verdade, existia shopping, né? Shopping, o primeiro aqui em Belo Horizonte surgiu há 40 anos e não tinha a concepção que tem hoje. Mas muito antes, 50, 60, 70 anos atrás, essas lojas de departamento, elas vão serem transformadas com vitrines, muita iluminação, displays, corredores amplos, né? Escadas rolantes, e todo esse conforto que nós conhecemos bem hoje do que é um shopping center. Não tem relógio, lá dentro é climatizado, tem segurança, e é um lugar extremamente ligado ao entretenimento, ao lazer. Não sei se aqui em Belo Horizonte a gente já pode falar isso, mas São Paulo, por exemplo, o grande entretenimento é na semana que as pessoas recebem, a primeira semana de cada mês, é ir para os shoppings, comer pizza, assistir cinema e ficar dentro do shopping center, né? É o grande lazer. E aí o consumo, ele passa a se atrelar ao tempo livre do trabalhador. Então você pode imaginar que a vida hoje, né, de qualquer pessoa trabalhadora, ela é parte dela no trabalho e o restante para consumir. Você trabalha, 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 trabalha para ter alguns momentos para consumir e gastar o que você ganhou. Bom, o que é importante, né, a gente definir nesses três momentos, né, período feudal, período da corte e o surgimento do consumo massificado, é entender que você pode verificar em todos esses momentos diferentes significados, alguns dos quais nós já falamos, outros ligados a prestígio, né, a mobilidade social, né, o acesso a roupas, né, geralmente é um dos primeiros elementos. Hoje, não só você tem automóveis e principalmente smartphones, a ideia, né, do simbolismo que está muito forte, né, arraigado na nossa cultura. Você não compra um celular, nós começamos a falar de celular, eu gosto de falar de celular, você não compra um celular pela utilidade. Eu vou ali comprar um celular que seja um excelente smartphone, seja bom para trocar mensagens, WhatsApp, fazer minhas fotografias e responder e-mails. Não, você não compra celular dessa maneira. Você compra um celular que haja um simbolismo e um status por detrás dele, né? Por isso que alguém dá aí 20, 30 mil numa bolsa, né? Só agora eu aprendi a pronunciar. Louis Vuitton. Não sei se eu pronunciei certo, né? Mas eu acho que é mais ou menos isso, essa bolsa, né, de grife francesa, que é, digamos assim, um sonho de consumo de muita gente. Então, essa relação do consumo das pessoas com os objetos, né, Baudrillard vai falar que é uma relação de fetiche, né, de simbolismo. Se há, de certa forma, o fetiche, né, pelas grifes de luxo e pelo significado, pode ocorrer também o contrário. Existem movimentos que se inspiram, a moda, né, tem muito dessa coisa, essa coisa de ir, né, entre as pessoas comuns e buscar inspiração ali para hábitos de consumo. Então, quem nunca ouviu falar de algum caso, né, de algum mendigato, de alguma mendigata, de alguém aí que acabou se tornando inspiração para ditar moda. Bom, do ponto de vista da antropologia, os estudos de consumo também se voltam para as comunidades identitárias, as comunidades culturais. Aí a ideia da identidade. As pessoas também consomem em função dos grupos aos quais elas fazem parte, né? As comunidades das quais elas representam. Então, muitas empresas estão cada vez mais antenadas para isso e buscam interagir com seus públicos, vendendo, né, a noção que você consumir aquele produto, você está antenado com aquela categoria, há uma espécie de valores, né, dentro de alguns hábitos de consumo. Isso também é explorado, até porque o consumir
tornou-se um capital político, né? Vide aí o consumo responsável, né? Que é aquela coisa que algumas pessoas procuram, né? Eu não vou comprar de empresas que têm trabalho escravo, eu não vou comprar de empresas que degradam o meio ambiente e por aí afora. Mas, de um outro ponto de vista, muito contrário ao que os autores, geralmente mais conservadores, têm o hábito de colocar, boa parte dos pesquisadores sobre o consumo tem uma visão muito negativa sobre o consumo, colocando o consumo como ato irrefletido, pontuando as pessoas, os consumidores, apenas como pessoas que cumprem ordens, né? Basta a publicidade e propaganda dizer compre batom, e no outro dia está lá todo mundo comprando batom. Essa é uma posição, digamos assim, extremada, né, por parte de alguns autores. Zygmunt Bauman é talvez o seu grande expoente, mas você tem outros extremos, né? Você tem Garcia Canclin, um sociólogo argentino, que tem uma outra visão sobre consumo. Ele alerta que o consumo pode ser, né, em sociedades de frágil participação do Estado, o consumo pode ter uma relação com a cidadania, ou seja, por meio de processos culturais com apropriação dos usos e produtos, né, o consumo ele passa a ser uma interação da comunicação e os membros da comunidade, mas uma forma de indivíduos terem acesso a bens, serviços e direitos que o Estado lhes deveria dar. Mas como essas sociedades são precárias em reconhecer esses direitos, o consumo se torna a única via para que esses indivíduos possam se sentir parte daquilo que é o grupo da cidadania em determinados espaços, mas também se afirmar cultural e identitariamente. É uma teoria curiosa, criticada, né, porque para muitos pesquisadores, se você vive em países como a América Latina, você não deve achar que ter um plano de saúde vai resolver a sua vida. Né? Para alguns pesquisadores, você tem que pressionar o Estado para o Estado te dar saúde, educação, segurança e moradia com acessos à água e saneamento básico como direito seu. Ocorre que, de certo modo, nesses estados, nessas sociedades de fraca presença do Estado, a gente sabe que mesmo pleiteando, esses direitos não são facilmente garantidos. Então, eu acredito que, para todos nós aqui, é muito natural que nos esforcemos por morar em bairros melhores para termos segurança, morarmos em bairros com alguma estrutura para termos saneamento, coleta de lixo e procurarmos bairros ou mesmo escolas particulares para termos uma educação razoável e, de certa maneira, pagar por um plano de saúde para ter, talvez, condições mínimas de cidadania e de alguma dignidade. Então, embora questionada, nos parece uma teoria muito relevante por reconhecer o consumo como uma atividade cultural de pertença e de afirmação de lugares sociais, né? Então, se na Idade Média as pessoas consumiam para dizer que pertenciam a determinadas classes, talvez no nosso tempo, se a gente puder concordar com Canclin, as pessoas consomem visando aceder a direitos, né? Visando a serem reconhecidas como cidadãos, né? Eu acho que faz um sentido muito curioso essa teoria, não descartando aí a necessidade de cobrar do Estado aquilo que fosse eminentemente da sua estrita responsabilidade. Bom, tendo navegado na antropologia, na sociologia do consumo, nós podemos sair um pouquinho, né, dos vieses
sejam otimistas ou pessimistas a respeito do consumo, e adentrarmos numa perspectiva mais afeita ao campo da psicologia, que é a discussão entre um consumo a partir, né, do bem-estar que ele proporciona aos indivíduos, né? E aí eu acho que é uma grande contribuição da psicologia ao pensar que o ato de consumir é um ato que deva ser entendido com alguma satisfação, algum bem-estar, né? Então, a psicologia divide, né, os hábitos de consumo, né, em consumo material e consumo experiencial. Vamos entender essa teoria e ver como que ela se encaixa nas demais para a nossa compreensão. Então, pensando do ponto de vista, o que seria, né, para a psicologia, um consumo material? Né? Consumo material seria aqueles hábitos de consumo, né, em que indivíduos estivessem adquirindo bens tangíveis ou materiais, né, que possam ser transportados, conservados, né, e que tenham uma determinada durabilidade. Então, aqui a gente está falando, por exemplo, o consumo de um carro, de uma bicicleta, um eletrodoméstico, um relógio, um smartphone. Você está adquirindo coisas, objetos, né? Você está comprando objetos, uma casa, né? E não importa aí o tempo que ela vai durar ou se ela vai te ajudar ou não. Quando você compra bens materiais e objetos tangíveis, você está tendo uma experiência de consumo material. E aí, o que as pesquisas, né, demonstram, né, a respeito disso? Há uma satisfação, há uma sensação de bem-estar, né, na aquisição desses produtos, desses bens, mas que foi medida, mensurada diferentemente da outra forma de consumo, né, que é o consumo que a psicologia chama de experiencial. Aqui já não são mais objetos, coisas, né? Podem ser serviços, mas aí, na verdade, o que você está comprando, na verdade, é uma experiência, né? Então, aqui tem diversos exemplos. Então, vamos colocar aí, diferentemente de comprar um celular, ou uma peça de roupa, um tênis, um sapato, um relógio, quando você vai a um restaurante, você está consumindo, né? É uma coisa, é um objeto, mas na verdade é uma experiência. É o ato de estar no restaurante, com seus amigos, com seu parceiro, sua parceira, e ali você tem uma experiência de consumo, que também pode ser, por exemplo, uma partida de futebol, né, de um campeonato muito importante, ou uma viagem que você faz de férias, ou uma viagem comemorativa. Então, ou uma peça de teatro, uma ida ao cinema, né? Aqui vai parecer muito com lazer, né? Mas é preciso pensar do ponto de vista, né? Que a intenção é uma experiência de um evento ou uma série de eventos, vivências, né? Que são intangíveis. Por que elas são intangíveis? Você não consegue os efeitos de um jantar perdurar por mais tempo, igual um carro, um celular, uma casa, uma bicicleta, uma peça de roupa. Você não consegue uma partida de futebol ou uma ida ao teatro ou um almoço em família, não tem jeito. Mas o diferente que as pesquisas demonstraram é que mesmo que a experiência de consumo esteja limitada a algumas horas ou alguns dias, no caso de uma viagem, vamos pensar assim, aquela experiência de consumo, né, ou quem sabe uma festa de aniversário, uma celebração muito importante, aquela experiência de consumo demonstra para os indivíduos um bem-estar que se prolonga. Então, por exemplo, quando você compra um carro,
você vai ficar com o carro 5, 10, às vezes até 15, 20 anos, se você conseguir conservar. Uma casa nem se fala. Uma peça de roupa, 5 anos ou um pouco mais. Um celular, 4, 5 anos. Tá? Mas as experiências demonstraram que quando você compra um celular, uma casa ou um carro, você tem uma sensação de bem-estar que dura determinado tempo. E quando você vai a uma partida de futebol, a um jantar no restaurante, a uma viagem, ou uma peça de teatro, a sensação de bem-estar é mais prolongada. E, dependendo da experiência, toda vez que aquela experiência é lembrada, a satisfação, a sensação de bem-estar é muito grande. Então, o que a psicologia pontua entre o consumo material e o consumo experiencial? Ela propõe uma educação para o consumo, né? Que o indivíduo ele se relacione, digamos, de maneira adequada entre essas duas experiências, que ele procure balançar essas experiências, primeiro para não se tornar vítima de um consumo compulsivo, né? Comprar por comprar. Porque o que é o consumo compulsivo? É justamente aquela busca desenfreada pelaquela sensação de prazer, mas que, por que é compulsiva? Porque é muito rápida. Eu vou lá, compro, passo meu cartão, legal, gostoso. No outro dia, já não tem mais aquela sensação, tem que passar o cartão de novo, tem que passar o cartão de novo. Diferentemente do consumo experiencial, né? As sensações são mais duradouras, né? As sensações são mais perenes. Então, a ideia aí da psicologia não é condenar nenhum e nem outro. Você precisa do consumo material, você precisa de se locomover, você precisa de celular, você precisa de casa, de carro, você precisa de roupas, mas você precisa também de experiências de consumo que possam trazer significado e sensação de bem-estar para você com mais perenidade, né? Aí é mesmo uma questão de educação para o consumo, né? É mesmo a possibilidade justamente de equilibrar essas sensações e procurar, dentro da possibilidade de cada indivíduo, buscar aquelas experiências de consumo que possam se tornar mais prazerosas e a relação com o consumo ser ditada mais pela sensação de bem-estar, pela realização e pelo cumprimento de necessidades básicas, do que, por exemplo, uma relação calcada no prestígio, no status, na pertença social ou na tentativa de satisfazer determinadas questões ou outras atribuições que nós vimos por aqui. Então, essa a contribuição da psicologia para a discussão, para as questões. Então, visto dessa maneira, o que a gente precisa sempre destacar? Não dá para fechar sobre o significado do consumo, né, a partir de um único aspecto, né? Não dá para concordar com Bauman e achar que as pessoas compram por serem estúpidas. Não. As pessoas compram porque elas querem experiências de consumo, elas querem demarcar pertenças culturais, pertenças de classe, elas querem ser compreendidas dentro de determinadas comunidades. Então, é compreensível, principalmente, que jovens e adolescentes consumam para se sentir parte de comunidades, como é compreensível o mesmo esforço de alguém pagar caro para um plano de saúde, ou para morar num local melhor para se sentir cidadão, né? Do mesmo modo, é preciso atentar para esses diferentes significados e é preciso atentar também para o modo como o qual os sujeitos se relacionam diferentemente com o consumo de acordo com a sua própria maturidade. Então, as experiências de consumo, elas também podem ser compreendidas dentro dos estágios
próprios do indivíduo. Então, um adolescente se comporta diferente com o consumo do que um jovem, e, obviamente, um jovem se comporta diferente do que um adulto ou do que uma pessoa madura, né? Então, basicamente, os estudos demonstram, né, que pessoas mais maduras tendem a buscar hábitos de consumo mais relacionados ao consumo experiencial. E, além disso, existe também o consumo, nós falamos do consumo da cidadania, existe o consumo relacionado com a responsabilidade social. Então, algumas pessoas compram determinadas coisas, outras pessoas procuram doar determinadas coisas, né? O importante é justamente deixar a possibilidade aberta e de compreensão, primeiro, de que cada vez mais é preciso estudar o consumo e compreendê-lo, né, sobre diferentes perspectivas, né? O consumo, ele pode ser percebido de acordo com a idade da pessoa, como também pode ser percebido de acordo com grupos culturais, né? Então, a gente sabe de como a propaganda e a publicidade explora, né? Igual o marketing, né? O Lucas está dizendo aí, notadamente, principalmente para jovens e determinadas pessoas, explorar necessidades que vão desde pertença, né, autoimagem, e de grupos culturais e de prestígio, mas o que a gente não pode perder é a compreensão de que o significado para o consumo cada indivíduo dá de acordo com suas necessidades, com a sua maturidade e o modo como ele quer simbolicamente dar significado e perceber significado social a partir do consumo. Então, é diferente o modo como cada qual pessoa consome. Então, para quem está aqui nos acompanhando, você não consome do modo como eu faço as minhas escolhas de consumo, tá? E se porventura o que talvez essa aula possa muito nos contribuir é com a possibilidade de educação para o consumo. Então, a gente pode desde educar indivíduos para um consumo responsável, para um consumo de cidadania, como nós podemos pensar numa educação para o consumo ligada aos aspectos, né, da relação do consumo e a satisfação e o bem-estar. É isso. Espero que tenham gostado, né, da nossa abordagem.